Oiê, meu nome é Stephanie Rezende, eu sou graduanda do curso de Pedagogia da UFO, Campus Pontal, tá? E eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre o filme O Aluno, uma lição de vida, que tem, que está na matéria Pro Inter 1, que tem como docente a Cida Sato. Então, gente, é o seguinte, em primeiro momento eu quero contextualizar um pouquinho a vida do protagonista do filme, que é o Marugi, de 84 anos, falar um pouquinho sobre o que o filme quis passar para eu depois levantar as questões que a professora pediu pra gente dizer, tá? Então, é o seguinte, Marugi aparece no filme já como um senhor e logo depois vai aparecendo os reprises da vida dele, certo? E daí mostra que, então, na infância, na adolescência e um pedaço da parte adulta dele, ele era prisioneiro de um conflito que aconteceu na época entre os quenianos e a colônia britânica, tá? E então, durante esse período da vida dele, infância, adolescência e a parte adulta, ele não teve direito a nenhuma questão civil, não teve direito à saúde pública, não teve direito à educação pública, não tinha, né? A educação pública, não teve direito à alfabetização, não teve, enfim, saneamentos básicos, enfim, ele era prisioneiro de um governo totalmente autoritário. E, certo, e daí, aos 84 anos, chega à escola pública no lugar onde ele mora. E aí, nessa época, ele já estava liberto. Ele já não era mais prisioneiro. E então ele decide que ele quer aprender a ler, ele quer se alfabetizar. E aí ele começa, então, a pedir à professora da chegada à escola para que ele pudesse ir frequentar a escola e poder aprender a ler junto com os outros alunos. Só que tem um empecilho, porque dentro da escola só tinha crianças. Era uma escola infantil, era uma escola primária. Só que Marugi usou um ótimo argumento, porque o governo, a mídia, usou o seguinte portfólio, não sei se é essa palavra que eu quero usar, mas a propaganda de que escola para todos, né? Queriam mostrar que agora tinha escola pública e a privatização do ensino não era mais tão rígido, tão firme, né? E então Marugi se vê em uma situação de que ele pode estudar. Poxa, eu sou livre, educação tá aí para todos, por que eu não posso estudar? E então Marugi tenta entrar na escola, pede à professora, e por muita insistência, a professora deixa ele entrar contra as diretrizes do Estado. E quando o Estado descobre, eles retiram Marugi da escola, isso antes dele se alfabetizar, e coloca ele em uma escola de adultos. Mas acontece de ter outras questões sociais e dinâmicas na aula nas aulas dessa escola de adultos. E acontece que a Marugi não aprendia na escola de adultos e ele precisava voltar para a escola infantil, onde era perto da casa dele, né? Onde era perto da região que ele morava. E aí ele discute com a professora, pede, suplica, e enfim. E então, fica claro pra gente, né, que Marugi deixou um legado gigantesco, ao que se diz dedicação, para aprender, né? Não só aprender a ler, mas aprender a sair de uma caverna. Vamos citar Platão, né? A sair de uma caverna sombria, de que via as sombras ao fundo da caverna e brilhar lá de fora, né? Ele estava acorrentado, gente, e aí ele sai e aí ele quer aprender e isso devia ter sido apoiado e respeitado pelo Estado. Só que o que acontece? Eu quero fazer uma analogia sobre a questão do Marugi poder estudar na escola infantil ou não. Não só na infantil, mas a escola de adultos também, porque houve empecilhos para ele entrar lá também, entendeu?
Assim, não foi de pronto que ele entrou lá, tipo assim, não, vamos levar ele já vai estudar lá. Não. Então, o Marug tem que estudar em outra escola, nessa escola não dá. Mas por que esse velho quer estudar? Usaram essa expressão, esse velho quer estudar. Vamos fazer uma analogia. Dentro de um governo que oferece educação pública, ele prega muito que as crianças são o futuro do país. Se a criança é o futuro do país, por que eles vão dar educação a uma pessoa que já está velha? Se ela não tem futuro? Por que ele vai gastar uma vaga? Porque, assim, eu estou. Não é uma crítica minha, mas é o que eu percebi. Foi o que a estrutura do Estado lá no filme me passou. Não só no filme, mas eu vou fazer uma comparação com os dias de hoje. Me passou, tá? E isso não é uma opinião minha, quero deixar isso claro. Poxa, se esse cara vai morrer, por que eu vou alfabetizar ele? Por que eu vou gastar dinheiro com ele? Por que eu vou gastar o meu professor que eu pago, a minha educação pública que eu pago, se ele vai morrer? Por que ele tem que ter direito? Por que ele tem que ter direito se ele vai morrer? E foi isso, assim, que eu interpretei sobre a parte do governo, tá? E então aconteceu uma conversa com a professora da escola primária lá na, na Secretaria Pública. Acho que é a Secretaria Pública, não entendi, assim. Não falam onde é o lugar, mas aparece um lugar lá, assim, que parece ser da educação administrativa, tá? E aí a secretária diz: olha, Marug já tá velho. Marug não tem que estudar nessa escola. Se eu deixar Marug nessa escola, vão vir outros, no caso, outros velhos, né? E aí iriam começar a desorganização por ter que pagar por todas essas pessoas de mais de idade a estudar. E então Marug vai para a escola de adultos, porém não se adapta. Ele retorna, se alfabetiza e vira um ponto de referência extremo para a mídia da época. E assim. E em segundo momento, eu quero fazer um comparativo da minha vida com Marug, tá? E eu acredito que não vai ser muita coisa, porque eu não acho que tenha tanta comparação assim. Porque eu sempre tive escola pública à disposição, sempre tive material escolar à disposição, nunca fui prisioneira do Estado, né? Nunca sofri um conflito estatal com questões de governo, com questões políticas enfim. Eu acho que se eu colocasse minha vida em comparação à dele, eu estaria me vitimizando, né? Se eu falasse minhas questões pessoais aqui, eu estaria me vitimizando. E não acho isso legal, tá? Se as outras meninas vão dizer que elas se comparam, tudo bem, cada um tem o seu ponto de vista. O meu ponto de vista não é comparativo com o de Marug. Eu me comparo com ele só em questão de dedicação, mas acredito que não seja a mesma dedicação. Eu acredito que ele tenha mais dedicação. Não sei se eu, aos 84 anos, iria me alfabetizar, assim, por eu querer. Acho que não. E eu queria fazer uma reflexão também sobre como seria a vida dele se tudo tivesse corrido bem, como deveria ser, né? Porque a educação, ela é do ser humano. O ser humano, ele tá aí para aprender, ele aprende todos os dias. Marug era muito mais do que não saber ler, não saber escrever, né? Marug tinha diversas outras habilidades, né? Ele viveu muito, ele sabia estar no meio de seres humanos, porém teve muitos empecilhos para ele. Com certeza, muitas vezes ele precisou assinar um papel, ele precisou ler um anúncio, ele precisou viver em sociedade. E então ele precisou ler e não tinha essa habilidade. Por isso ele quis ler aos 84 anos, né? Tinha uma carta importante lá no enredo do filme e ele precisava ler. Ele queria sentir as emoções da leitura.
E essa leitura só poderia ser dada a ele, né? Ele mesmo se dando. E eu acho que essa questão mexe muito com o ser humano em si, né? O ser humano precisa disso, ele precisa da educação. Tanto antigamente, como em tempos médios, como agora, em tempos atuais, enfim, qualquer tempo, o ser humano, ele precisa não de educação não só sistematizada como alfabetização, mas ele precisa estar em constância de dedicação. Eu acredito que a chave é essa. Porque se Marug não tivesse dedicação, talvez ele não teria tido alfabetização àquela idade. E ele não teria virado um ponto tão grande de referência no patamar educacional, essas palavras. No patamar educacional e é isso, o meu ver assim do filme, sabe? Me fez refletir sobre várias coisas, sobre o dever do Estado, sobre dedicação do ser humano, sobre posicionamento político, né? Tudo isso, sabe? Como as coisas, como o ser humano, como outros seres humanos refletem na vida de um ser humano. Como um ser humano, como o Arug refletiu na vida de todos nós que estamos vendo a vida dele e pensando sobre todas essas questões. Será que existe impedimento de alguém estudando hoje em dia? Será que todo mundo tem acesso à educação pública? Será que todo mundo já saiu da caverna de Platão? Será? Então é esse questionamento que eu quis deixar, tá, professora? Eu gostei muito do filme, foi uma coisa que me fez refletir muito. E eu acredito que essa matéria tenha trago muita amplificação para o meu senso crítico. Gostei muito do primeiro semestre, estou muito contente. E eu quero ver muito a senhora no campus, lá no segundo semestre. Estou muito feliz. Então, aguardo as notas ansiosamente, tá bom? Tô com energia muito boa hoje. Espero que isso tenha agregado ao vídeo, tá? Porque eu trouxe a alegria que eu tô pro vídeo. Não é cena, tô feliz. E muito obrigada, Cida. Muito obrigada, meninas. Não sei se vocês vão ver. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.